assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com a trombeta terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima, o inimigo vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um monte forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Qualquer coisa vira nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com a trombeta terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima, o inimigo vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Aleluia, Deus. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um monte forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Você que trouxe o seu voto, a sua oferta na noite de hoje, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus, meu Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Todos comecem dando glória, 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 glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus querido, Rei da glória. Ah, Pai querido, Pai amado, Deus santo, 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 Deus fiel na terra. Eis aqui as nossas ofertas, meu Deus, meu Pai. Ah, Jesus querido, nós sabemos que para o Senhor, Rei da glória, a nossa presença já é a melhor oferta. Mas Deus querido, Deus de amor, Senhor de maravilhas, estamos ajudando a Fundação Reviver nesta noite. Que o Senhor venha operar, Rei da glória. Que o Senhor visite as nossas finanças, os nossos celeiros, meu Deus e meu Pai, as nossas contas, nosso cartão de crédito. Toma tudo em tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Oh, Rei da glória, quantos de nós, meu Deus de amor, precisamos do teu socorro, Senhor. Estamos aqui pedindo, clamando, buscando que o Senhor venha trabalhar, meu Deus e meu Pai. Tudo é para o Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa o teu povo, meu Deus. É o que te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor.
Glória a Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe você que trouxe a sua oferta. Deus abençoe você que trouxe o seu voto. Nós vamos estar passando com o voto para a próxima semana. E você sentiu o toque do Espírito Santo, pegue o voto, faça o voto e traga na próxima semana. Amém? Traga o voto na próxima semana, porque é muito importante você levar o voto e trazer. Ou traga o voto quando você precisar. Glória a Jesus. Tem mais voto aqui. Glória a Jesus. Tem mais. Glória a Deus. Você que já pegou o seu voto, você que pegou o seu voto já para trazer na próxima semana, abra a sua Bíblia no livro de João. João 3. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos falar a respeito da nossa transformação e da nossa salvação. Glória a Deus Santo, Deus que é na terra. Glória, glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como aquele que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Glória a Jesus. Acharam? João 3. Aleluia, glória a Deus. Sobre Jesus e Nicodemos. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar no primeiro. 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos levantar a espada do Espírito. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Deus Santo. Oh Pai querido, Pai amado, usa-me, meu Deus e meu Pai, para falar com o teu povo nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode se aceitar. Vamos aplaudir ao Rei da glória. Aqui nós temos a conversa entre Jesus e
e Nicodemos, né? É um texto que fala sobre nós, né? Claramente sobre nós. Porque para Jesus, o que nós aprendemos dele é assim. Jesus foi falar com um homem que estava há muitos anos no tanque onde esperava o milagre. Ele foi falar com um homem. Jesus atendeu a mulher cananeia. Ele atendeu uma mulher. Jesus atendeu a próxima, aqui no capítulo 4. Ele dispensou os discípulos para falar com aquela mulher, uma pessoa. Uma pessoa é muito importante para Jesus. Quando Jesus atravessou o mar, depois daquela tempestade com os discípulos e foi para outra cidade de Gadara, ele foi por causa de um homem. Então nós podemos aprender e sabemos que para Jesus cada ser é muito importante. Cada um de nós é muito importante para o Rei da Glória, né? E foi aqui Nicodemos, foi à noite, secretamente, conversar com Jesus. E Jesus deu uma aula a Nicodemos. Jesus conversou com Nicodemos, explicou para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos era príncipe, um dos príncipes de Israel. Nicodemos tinha poder, né? Nicodemos era condecorado, era uma pessoa que sabia de tudo. Mas ele fala aqui, nós bem sabemos que Deus é contigo. Os outros diziam que Deus não era com Jesus, que Jesus fazia as coisas, mas que não era Deus operando, né? Já era aquele espírito da inveja, que não era Jesus operando ali, né? Mas era Deus, era o próprio Deus operando. Mas Nicodemos teve esse olhar, ele e mais alguns ali sabiam que Deus era com Jesus. E ele foi à noite, escondido, e falou com Jesus. E quando Jesus chamava Nicodemos e falava assim com ele, na verdade, te digo, ia dando um nó na cabeça de Nicodemos, até que ele fez uma pergunta que ele parecia uma criança. E ele já era um homem avançado de idade. Né? Se nós compararmos Nicodemos aqui, nós podemos ver que Jesus teve essa mesma conversa, uma conversa parecida com o jovem rico. Né? Só que na Bíblia, depois, nunca mais ninguém viu falar do jovem rico. E Nicodemos, Deus falou com Nicodemos, explicou para ele, porque o Senhor sabia que Nicodemos sabia quem era Jesus e as maravilhas que Jesus fazia. Nós também sabemos quem é Jesus. E sabemos que Ele faz maravilhas, coisas impossíveis. E que Ele ainda está por fazer na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem um zelo por cada um de nós. Cada um de nós somos especiais de verdade para Deus. Não é só uma história, uma passagem que Deus estava instruindo a Nicodemos, que era necessário que ele nascesse de novo. O Senhor queria salvar a Nicodemos, que era um homem religioso, um príncipe dos sacerdotes, conhecia já a Bíblia da época, que era o Torá, conhecia inteiro, mas não sabia, estava preso à religiosidade. Não era um homem salvo. E o Senhor queria que Nicodemos fosse salvo, como era o desejo de salvar a todos, né? E o Senhor foi falando com Nicodemos, explicando para Nicodemos, e Nicodemos cada vez mais não entendia o que o Senhor estava falando. Eles tiveram essa conversa na madrugada, nas escuras, porque Nicodemos aqui não teve coragem de sair à luz para conversar com Jesus, devido ao seu cargo e à sua importância. Às vezes, nós não somos importantes para muitas pessoas, mas nós temos que ter essa consciência que para Deus, sim. Eu sou importante, você é importante. Cada um que entrou por essas portas tem uma grande importância para Deus e para o reino de Deus. Porque o Senhor, Ele fala aqui de 2 tipos de nascimento, né? Nascer da água para o arrependimento e nascer do Espírito, para que você vá morar no reino. Né? Que você tem que entender as coisas espirituais, que não é muito fácil de se entender. Foi o que Nicodemos fez aqui, ele ficou questionando a Jesus.
E Jesus explicando para ele que ele não estava crendo das coisas que ele estava vendo ali. Quanto mais se o Senhor falasse das coisas espirituais, celestiais. E nós precisamos conhecer as coisas celestiais. Porque é para lá que nós vamos. E o nosso caráter ele está sendo modelado aqui na terra. Cada pregação, cada palavra, cada gesto, nós já somos parte do Espírito. Então, a nossa mudança ela vem crescendo frequentemente, dia a dia. Cada dia nós somos mais parecidos com o Senhor, com o Rei da Glória, né? A nossa transformação, o nosso novo nascimento. E nós precisamos ter essa certeza que estamos nascendo de novo, que estamos na presença de Deus e estamos nascendo de novo a cada dia, a cada momento, né? Não está falando que a pessoa que não se arrependeu, a pessoa que se arrependeu, ela não vai errar mais. Todos nós vamos errar, todos nós erramos. Mas o Senhor, Ele sabe que todos nós temos como nos arrepender e pedir perdão para que o Senhor venha trabalhar conosco. É muito importante que o homem nasça de novo. É importantíssimo esse novo nascimento, para que você pertença às coisas espirituais, né? Coisas espirituais é quando você não tem mais valor para o mundo aí fora. Quando você não tem mais uma boa casa, um bom carro, aquelas coisas que o mundo olha e deseja de você. Mas você tem as coisas do alto, as coisas do Espírito. E com as coisas do Espírito, você vai longe, você tem tudo. Nós não costumamos dizer que quem tem Jesus tem tudo, né? E quem não tem Jesus não tem nada. E é verdade. Porque muitas pessoas perguntam, você ainda está na igreja? Quando eu vejo, depois de passar um tempo, estou na igreja. E aquela pessoa que não quis caminhar com você, quando você veio para a igreja, ela sempre te olha, sempre pergunta, comigo acontece isso. Você pode levar meu nome lá para orar? Você vê que as pessoas não caminham, elas ficam perdidas, né? Elas se perdem, não aceitam e se perdem, mas elas acabam nos observando. Por isso que nós, como crentes, nós temos que fazer aqui como Nicodemos fez, darmos bons testemunhos. Se você tem dúvida, se você não está esclarecido acerca de alguma coisa, vá atrás, deixe Jesus falar com você, porque Jesus responde. Se você orar, se você pedir, Jesus fala com você. Jesus responde. Não estou falando que Ele vai usar um vaso, não. O Senhor, Ele vai falar com cada um de nós. Porque o Senhor, Ele fala conosco. Se você buscar de todo o coração, o Senhor fala com você. Glória a Deus. Você não fica sem resposta. Nicodemos, nós vamos ver, eu até marquei aqui, que ele, mais para frente, ele muda. Ele é uma pessoa que muda, ele volta a aparecer na Bíblia. No livro de João, ele aparece depois de João 7,51. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, mas vocês podem procurar. Ele aparece ainda meio tímido, né? Quando Jesus é preso, ele ainda aparece meio tímido, mas ele já aparece de dia e já defende o Senhor. Assim que Jesus é preso, Nicodemos, ele tem a capacidade e a força para defender Jesus. O que eu quero dizer com isso, quando Nicodemos aparece aqui em João 7,51? Que aquela pregação lá no 3, essa que nós acabamos de ler, ela não ficou esquecida. Não ficou, porque se você ler aqui até o final desse texto, Jesus fica, Nicodemos vai embora e finalizou a conversa. Nicodemos não aceita Jesus, acabou ali a conversa, mas ficou plantado no coração de Nicodemos. Nicodemos foi conhecido do Senhor mais e mais. E aqui no livro de João, quando Jesus é preso, ele aparece, está meio tímido, mas ele defende Jesus. E depois, Nicodemos vai aparecer no mesmo livro de João, aqui também, no capítulo 19, no 19:39, onde ele vai junto com José de Arimateia e requer o corpo de Jesus, que é um político da época, e ele vai até lá e requer o corpo de Jesus. Estava de dia. Ele saiu de dia, ele não saiu de noite para pedir o corpo de Jesus. Ele foi às claras, ele não escondeu de ninguém
que ele era amigo de Jesus. Ele foi requerer o corpo, enterraram e ele ainda pagou muito caro nas ervas, nas essências, nos perfumes que usaram para perfumar o corpo do Senhor. Ou seja, ele assumiu publicamente que ele amava Jesus. Então, a gente nunca pode desvalorizar aquela pessoa que chega perto de nós, né? Porque nós somos representantes de Cristo. Aquela pessoa que chega perto de nós necessitada e que não entende as coisas que a gente fala, mas a nossa obrigação é evangelizar, é falar e deixar plantado no coração. Costumamos falar assim: aceita Jesus, vem para Jesus, e às vezes a pessoa não vem. Você acha que a pessoa nem ligou. Quantas vezes eu evangelizei e acho que a pessoa nem ligou, nem tomou conhecimento. Mas eu já encontrei depois a pessoa transformada. É como o irmão estava falando aqui sobre acerca dos filhos da família dele. A irmã foi para uma outra denominação, mas ficou plantado. Foi por uma outra denominação. O importante é que fique plantado no coração da pessoa. Então nós nunca podemos desistir de evangelizar aquele que precisa. Nicodemos foi um grande homem na presença de Deus. Já era um homem, um senhor mais velho, mas Jesus mostrou para ele que ele precisava nascer de novo, que ele precisava nascer da água e precisava nascer do Espírito. E todos nós concordamos que ele nasceu dos dois, tanto da água quanto do Espírito, porque ele teve coragem de ir lá de dia perante os romanos e requereu o corpo de Jesus. E Jesus teve uma sepultura, porque José de Arimateia passou a sepultura para Jesus. Ou seja, o Senhor trabalhou de uma forma que muitas pessoas que nós achávamos que não seriam salvas, foram salvas ali, até com a morte de Jesus. Até com a morte de Jesus tem um ensinamento para nós. No momento do sepultamento, apareceram os amigos de Jesus. Apareceram ali, requereram o corpo e fizeram o sepultamento de Jesus. Não faltou nada para o Senhor no momento do sepultamento, embora ele não tinha uma sepultura, não deixou de ter uma sepultura, né? Então, temos que ter cuidado com aquilo que falamos para as pessoas que não conhecem o Senhor. Temos que evangelizar sim, mas é com muito amor, com muito carinho. Você vai falando um pouquinho a cada dia, principalmente com a nossa parentela, porque esses são os mais difíceis de acreditar. Esses nunca querem acreditar em Deus, acham que é bobeira, a gente está todo dia aqui, mas não é. Não é bobeira, a sua vida aqui não é em vão. Se você está aqui hoje, está ouvindo essa palavra, eu já cansei de chamar meu esposo, já cansei de chamar meu irmão, chamo minha irmã, não vai, chamo toda a minha família, não vai, mas eles sabem que eu sou crente. Eles estão vendo você, eles observam você. Assim como você observa eles que bebem cada dia mais, eles também observam você que não se larga Jesus. E uma hora o Senhor vai fazer a obra nessas vidas. Porque a gente pede, clama, pede, e a gente não vê às vezes o resultado de imediato. Mas é o Senhor que trabalha. Né? Aqui com Nicodemos ficou a conversa assim que Nicodemos não estava entendendo nada. E o Senhor falava na verdade, de novo, na verdade. E a gente, quantas vezes a gente fala, vai para a igreja, vamos lá clamar a Deus, pede para Jesus, Jesus te cura. A pessoa não quer nem saber. A pessoa faz ouvido de mercador, mas ficou plantado. Ficou plantado assim como ficou plantado em Nicodemos. E eu creio, meus irmãos, que através desta palavra e de nós levarmos nosso coração àqueles que precisam, o Senhor está trabalhando. O Senhor vai fazer a obra. É difícil esperar, mas o Senhor ele faz. Quando você menos espera, a sua família está do seu lado, a sua família está convertida, em que vá para outra denominação. O importante é que sirva ao Rei da Glória. O importante é que todos estejam na presença do Senhor, porque o Senhor ele está voltando. O Senhor ele está voltando, não vai tardar, o Senhor ele está voltando. E nós queremos a nossa parentela toda na presença do Senhor. E o Senhor ele vai trabalhar conforme o querer e a vontade dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus.
E eu sei que através dessa palavra, o Senhor tem um final feliz para cada um de nós. Cada um de nós que estamos buscando por aqueles que dói no nosso coração. Eu tenho um irmão que ele bebe, dói no meu coração. Uma vez que eu vi ele tropeçando, sabe? Alcoolizado, doeu tanto no meu coração, mas eu fui chorar nos pés de quem? Do Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que vai fazer a obra. E a gente não pode deixar de crer. Tem dia que a gente deixa de crer, né? Mas a gente sabe que o Senhor, Ele vai fazer. E a gente tem que crer. Porque se Deus não libertar, quem vai libertar? É somente o Filho do Homem que pode libertar. Somente Ele que pode fazer a obra e transformar. Amém, igreja? Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é poderosa, né? Poderosa para transformar e para mudar a história. Eu vou passar para o servo do Senhor, nosso irmão Ailton, que está nos ajudando nesta campanha, amém? Vamos receber o servo do Senhor, a igreja se coloca de pé para receber o servo. Glória a Jesus, glória a Deus, glória. Vamos fazer uma oração, todos em pé. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, eis aqui o teu filho, Pai amado, Pai querido, meu Deus, meu Pai, Deus santo, 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 Deus fiel na terra, abençoa ele, o lar, a parentela, meu Deus, meu Pai, vai salvando ali no lar dele, meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós cremos no seu trabalhar, eu creio, Rei da glória, que o Senhor está fazendo a obra em todas as vidas que estão aqui, meu Deus, meu Pai, e o que te pedimos nesta noite, Rei da glória, que o Senhor continue operando, no santo nome de Jesus, amém e amém. Vamos receber com palmas bem alegres. Mais forte, mais forte, para o Senhor, glória a Deus, aleluia. O sol da frente com a paz do Senhor Jesus, aleluia. Todos de pé, fecha os olhos, toma o seu coração, todos dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua obra, abençoa a igreja, meu Pai, a cada irmã, a cada irmão conosco nessa noite, venha confirmar a grande bênção, a grande vitória, o milagre, o livramento, venha abençoar a tua obra da igreja, essa noite que se louvou, das orações, com essa palavra, meu Pai, venha abençoar cada vida, a cada uma dessas portas, ouvir a tua palavra, a mensagem, nessa noite, venha confirmar a vitória para a tua igreja. Nessa noite, meu Pai, joga por terra todo mal, toda muralha, toda barreira, todo impedimento, a dificuldade, Senhor, me oferece milagre, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, nessa noite, joga por terra todo mal, toda muralha, toda barreira, o impedimento, tira a tristeza, tira a angústia, a insegurança, meu Pai, joga por terra, nessa noite, me oferece milagre, venha essa semana, venha essa palavra, essa mensagem, essa noite, em nome do Salvador, Jesus Cristo, venha confirmar o milagre para o teu povo, venha te dar essa cura, essa porta aberta, essa resposta, esse livramento, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, venha confirmar esse milagre, essa vitória, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, pode glorificar. Aleluia! 5 irmãos essa noite, 5 irmãos veio. Se não puder algum impedimento, amém, impedimento. Você tem se alegrar, até você ficar triste. Aquela alegria momentânea, você ficar de novo. Não sei que está te oprimindo, mas se você crê, eu vou dar vitórias para você. Cadê? 5 irmãos aqui. Você está na alegria, daqui a pouco você está do lado. Cadê? 5 irmãs aqui, levanta o seu mão. Recebe lá atrás, recebe. 3 irmãs ainda. Está aquela alegria bem a tristeza. Recebe, falta só mais uma. Pode glorificar. Aleluia. 3 irmãs. 3 irmãos também. Aquela alegria presente. Do nada. Se fica mais triste. Ele que se alegra, fica naquela insegurança. Cadê? Ele deu livramento. Vem descobrir a tua vida. Cadê você? Recebe. Cadê? Falta ainda, recebe, pode glorificar.
Louvado seja o Senhor. 7 meses, passei 7 anos aqui, isso daqui dando inveja da tua vida, pessoas com o olho assim, o que você faz, como fosse tua sombra, amém? Aqui hoje vai ter você com inveja, querendo as suas cores, cadê? 7 anos aqui do jogo terra, esse impedimento, essa inveja sobre a tua vida, recebe. Agora também, levanta a mão, recebe. Recebe, falta 4 irmãs, recebe 3, recebe, falta 2 irmãs ainda. Cadê? 2 não faltam ainda. Aleluia, não confirma não. Pode glorificar. Aleluia. 4 irmãs aqui. Ouro nas suas coisas. Cadê? Cadê? Tem 4 irmãos de ouro nas suas coisas. Amém? Recebe, recebe, falta 2 irmãos. Não confirma. Cadê? Recebe. Falta mais um irmão. Cadê? Levanta a mão, tá aí no fundo. E diante das coisas. Não confirma. Tá aí no fundo ainda. O irmão não levantou a mão. Pessoas estão diante das coisas. Você vigia. Diz aí a Deus que a inveja corrói nos teus ossos. Cadê? Não confirma. Amém? Pode glorificar o Senhor. 4 irmãos aqui, preste atenção, 4 irmãos aqui, o Senhor deu livramento, ficou com a tua saúde. O Senhor mostrou aquelas camas de leite do hospital, Deus deu livramento aqui para 4 irmãos. Cadê? Não confirma, não, recebe. Cadê a outra? Recebe. A irmã lá do lado. A irmã levanta a mão, eu dou livramento para você também. É igual, levanta a mão. Cadê a outra? Pode glorificar. Bem forte. Aleluia. Tem 3 irmãos aqui. Preste atenção. 3 irmãos aqui. Deus não livra para alguém que está na tua casa. Alguém que está na tua casa, eu dou livramento. São 3 irmãos. Não confio. Cadê? 3 irmãos, eu dou livramento. Recebe. Falta 2 irmãos. Você já foi lembrado hoje, não levantou tua mão. Cadê? Não confirma. Eu dou livramento, ele está na tua casa. Amém? Recebe. Cadê o outro? Está aí atrás. Cadê? Você quer dar na tua casa, você mora. Cadê? Eu dou livramento. Levanta a mão. Você sabe, hoje tem câmera, não confirma. As casas têm cadeado, tem câmera. Mesmo assim, não intimida essas pessoas. Cadê esse irmão? Deus deu livramento, esse dia está na tua casa. Amém? Então vamos assistir bem clara a revelação. Pode glorificar. Louvado seja o Deus de Deus da Amém? Se quiser, vou fazer uma oração, vou passar as mãos para os livros, fazer a oração da fé e ungir as pessoas. Amém? Glória a Deus. Vai dar a vez para o Carlos. Glória a Deus. Pode vir, presbítero. Aleluia. Pode glorificar a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, graças a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Igreja. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Cumprimentamos a igreja nessa noite e também. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, Deus abençoe a cada visitante. Louvado seja Deus. Amém. Pode ter certeza que todos aqui estão saindo com a grande vitória. Porque a Bíblia fala assim que todos os encontros bem diante da presença do Senhor, Deus ele jamais dispensa de bombazia. Se crê assim, diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje eu estava pensando que era domingo. Louvado seja Deus, né? Parecia domingo ou não parecia? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã é sexta-feira, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Temos consagração aqui pela manhã. Louvado seja Deus. Amém. E a noite é culto de oração. Quem entendeu diz amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. Amém, sábado, louvado seja Deus, Deus permitir nosso nome está aqui. Amém. E domingo, louvado seja Deus, a nossa Santa Ceia. Quem entendeu diz amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém, glórias a Deus, aleluia. Vou receber o servo do Senhor e as palmas que exaltam ele agora. Aleluia. Senhor, quem passa de tudo, reconciliar nessa noite, você deu a mensagem de alguém. Aleluia. De alguém. Basta reconciliar.
Não tem? Amém. Hoje nós vamos verificar as palmas. Bem forte, bem forte. Para Jesus, louvado seja o nosso Deus, ó Pai. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá. Somente saber se tem alguém que não é crente, que ouviu a palavra e entendeu que realmente precisa crer no que o Senhor da Glória quis um homem como exemplo para todos, que sentiu de aceitar Cristo como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador. Tem alguém desviado também? Não tem? Então vamos agradecer a Ele, como de sempre. Oremos em favor de todas as famílias, dos governadores, nossos países, outros países também, especificamente por promessa para a nação de Israel, como sabemos. E oremos a Deus. Senhor, nosso amado Deus, estamos, meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos concedeu nesta época, não somente nesta época, mas também, Senhor da Glória, todos os momentos que o Senhor tem nos concedido, no nome de Cristo Jesus, algo que foi mencionado, algo que não foi também, Senhor da Glória. O efeito da tua graça em Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja. Amém. E a graça do Senhor Jesus, faça assim com as mãos. Como se chama essa bênção? Como se chama? A bênção apostólica. Apresentamos também as crianças do fim. As crianças vindo aí, não é cada um todo, cada um mais bonito que o outro. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. Deus os guarde nessa forma lá. Se alguém quiser ter aqui as crianças do restaurante, agora a gente também com o irmão Hilton.